Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A manhã estava estranhamente calma. Calma demais para um aniversário. Margaret Wilson estava parada junto à janela de sua pequena sala de estar, observando as folhas secas se acumularem na calçada. 78 anos hoje. Ela sabia disso, é claro, mas ninguém havia ligado. Nenhuma mensagem, nenhuma flor, nem mesmo um cartão deixado sobre a mesa. Ela colocou a mão trêmula sobre a moldura da foto de seu marido, Robert Wilson, que havia falecido 5 anos antes. Veja bem, Robert, nós nos tornamos invisíveis com a idade. Ela murmurou. A campainha tocou de repente. Margaret deu um pulo. Seu coração disparou quando abriu a porta e viu seu único filho, David Wilson. Alto, elegante e reservado. O empresário bem-sucedido. Aquele que estava sempre ocupado. Mãe, anda logo. Estamos atrasados. Ele disse isso sem sorrir. Atrasado para quê? Ela perguntou suavemente. David evitou o olhar dele. Para o seu aniversário. Essas palavras não continham calor algum. Nenhum tom de celebração. Apenas uma obrigação a ser cumprida. Poucos minutos depois, Margaret se viu acomodada no banco de trás de um luxuoso carro preto. O couro estava frio. Frio demais. David bateu a porta com força e se inclinou para fora da janela entreaberta. Sua voz era baixa, quase culpada. É o último aniversário dele. Aquelas palavras a atingiram como um tapa na cara. O que você quer dizer? Ela gaguejou, mas David não respondeu. Sentou-se, fez um sinal rápido para o motorista e o carro ligou. Margaret sentiu um nó na garganta. Último aniversário? Ela estava doente? Alguma decisão havia sido tomada sem a presença dela? Ela se virou lentamente para a frente, e foi nesse momento que sentiu um nó na garganta. O motorista. Ela apertou a bolsa com força. Essa cara. Ela o conhecia. Anos antes. Uma noite chuvosa. Um grito. Uma decisão que mudou uma vida para sempre. O motorista James Carter viu algo no retrovisor. O tempo pareceu parar. Seus olhos se arregalaram. Ele empalideceu. Ele também a reconheceu. O carro continuou avançando, mas Margaret então compreendeu algo aterrador. Essa jornada não foi simplesmente uma celebração. Este aniversário guardava um segredo. E o motorista guardava uma verdade que nem mesmo seu filho conhecia. O carro desapareceu na esquina, carregando consigo um passado enterrado, uma traição silenciosa, e um aniversário que nunca iria correr como planeado. O carro avançava lentamente pelas ruas ainda úmidas da manhã. No banco de trás, Margaret Wilson segurava a bolsa com as mãos, como se fosse a única coisa que a impedisse de se desfazer. Seu filho David estava sentado na frente, ao lado do motorista. Ele olhava para o celular, respondendo mensagens, falando sobre números e reuniões. Em nenhum momento se virou. Margaret o observou em silêncio. Desde quando nos tornamos estranhos um para o outro? Ela se lembrou do menininho que ele fora. Aquele que corria para ela depois da escola, aquele que fazia cartões de aniversário com erros de ortografia e corações mal desenhados. Para onde teria ido aquela criança? David, ela disse finalmente, com a voz hesitante. Ele suspirou discretamente, como alguém que estivera perturbado. Sim, mãe? Você disse antes. Seu último aniversário. Por que você disse isso? Um silêncio pesado tomou conta da cabine. Até o motor parecia estar prendendo a respiração. David ficou olhando fixamente para a estrada. Você está interpretando errado. Foi apenas uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem? Repetiu Margaret com o coração pesado. Você não fala da sua mãe desse jeito. Ele ficou tenso. Você está imaginando coisas. Apenas aproveite o dia. Essas palavras, em vez de tranquilizá-la, a magoaram profundamente. Aproveitar. Como se ela devesse se contentar com o que lhe foi dado. Margaret desviou o olhar para a janela. Os prédios passavam rapidamente, mas seus pensamentos permaneciam fixos no rosto do motorista. James Carter. Ele dirigia com perfeita calma, mas suas mãos apertavam o volante com muita força. De vez em quando seus olhos voltavam para o retrovisor, e cada vez que seus olhos encontravam os de Margaret, algo se quebrava. O reconhecimento estava lá. Inegável. Ele se lembra, ela pensou. Ele se lembra de mim. Um arrepio percorreu o corpo de ambos. 28 anos antes, James Carter não era motorista. Era jovem, orgulhoso e apaixonado. E ela também havia feito uma escolha. Uma escolha que na época acreditava ser a certa, mas que a assombrou por toda a vida. Margaret respirou fundo. Senhor, ela disse baixinho. James quase deu um pulo.
Sim, senhora, ele respondeu, profissionalmente demais. Há quanto tempo você trabalha para o meu filho? 6 meses, ele respondeu após uma breve hesitação. David finalmente desviou o olhar do celular. O porquê essas perguntas? Porque sou curioso, disse Margaret calmamente. Isso ainda é permitido, não é? David não respondeu. O carro saiu da cidade e entrou numa estrada mais isolada, ladeada por árvores. Margaret sentiu um aperto no estômago. Para onde exatamente estamos indo? Ela perguntou. Você verá. David respondeu secamente. Naquele exato momento, Margaret compreendeu algo doloroso. Seu filho já não a via como mãe, mas como um problema a ser administrado. James diminuiu um pouco o passo. Falou sem se virar. Madame Wilson. Sim? Eu sinto muito. Essas palavras quase inaudíveis fizeram o coração de Margaret bater mais forte. Desculpe. Mas por quê? O carro prosseguiu seu caminho, levando 3 pessoas unidas por um segredo que ninguém ainda ousava revelar. E Margaret sentiu que acontecesse o que acontecesse no final dessa jornada, sua vida nunca mais seria a mesma. O carro agora seguia por uma estrada estreita, longe do barulho da cidade. As árvores formavam um túnel escuro, seus galhos parecendo se fechar lentamente sobre eles. Margaret Wilson sentia que cada quilômetro a levava um pouco mais para longe do que conhecia, e a aproximava de uma verdade que havia enterrado por décadas. Ela observou James Carter pelo retrovisor. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos contavam uma história diferente. Uma luta interna. Uma dor antiga. Esta estrada, Margaret murmurou algo. Eu a conheço. David franziu a testa. É impossível. Você nunca esteve aqui. Ela respondeu suavemente. Há muito tempo atrás. James apertou o volante com força. O carro diminuiu ainda mais a velocidade e parou em frente a um portão de ferro antigo e um pouco enferrujado. Atrás dele, uma grande casa branca surgiu entre as árvores. Outrora elegante, agora triste. Margaret sentiu as pernas fraquejarem. David. E por que estamos aqui? David saiu do carro sem responder. Deu a volta no veículo e abriu a porta traseira. Vamos, mãe. Responda-me primeiro. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Porque foi aqui que tudo começou. Essas palavras ecoaram em seu peito. James desligou o motor, mas permaneceu sentado, imóvel. Madame Wilson, ele disse em voz baixa. Não esperava te ver aqui de novo. Margaret olhou fixamente para ele. E nem eu. Cada passo em direção à casa trazia à tona imagens. Um jardim repleto de risos. Um quarto no andar de cima. Uma promessa sussurrada na noite. David, disse ela, parando abruptamente. Diga-me a verdade. Estou doente? Ele finalmente se virou para ela. Seu olhar já não era frio. Ele estava perturbado. Não. Então, por que essa atmosfera, esse lugar, e essas palavras esta manhã? Ele hesitou. Então deixou escapar. Porque esta pode ser a última vez que você encara o seu passado. Margaret sentiu os olhos marejarem. James juntou-se a eles lentamente. Há algo que você precisa saber. Ele disse. E é o que tem usado há 28 anos. David olhou para eles um após o outro, perdido. O que você está falando? James respirou fundo. David, eu não sou apenas seu motorista. Um silêncio repentino tomou conta do jardim. Eu sou o homem que sua mãe amou antes de seu pai. E eu sou também o homem que desapareceu no dia em que ela engravidou. David deu um passo para trás. E isso é impossível. Margaret fechou os olhos. James. James continuou com a voz trêmula. No dia em que você nasceu, Margaret, me disseram que a criança não sobreviveu. David sentiu o chão ceder sob seus pés. O que você está falando? Margaret abriu os olhos, cheios de lágrimas. David. Eu pensei que estava te protegendo. O vento soprava entre as árvores. A casa parecia estar ouvindo. 3 vidas. Uma mentira. E um aniversário que acabará de se transformar em um julgamento do passado. O silêncio que se seguiu à confissão de James Carter foi quase insuportável. O vento brincava nos galhos, farfalhando nas folhas secas ao redor deles, como se o próprio passado estivesse respirando novamente. David Wilson recuou sem conseguir falar. Sua mente estava a mil. Tudo o que ele pensava saber sobre sua mãe, sobre seu nascimento, sobre toda a sua vida, tinha acabado de desmoronar. Você está mentindo, ele finalmente gritou. E isso é impossível. Margaret aproximou-se lentamente dele, com as mãos trêmulas. David, eu nunca quis que você soubesse disso. Mas por quê? Por que você nunca me contou? Para te proteger, para nos proteger, ela respondeu com a voz embargada.
Não era sua responsabilidade carregar esse fardo. James baixou a cabeça. E eu, nunca consegui voltar. Fui impedida de te ver, Margaret, e pensei que você estivesse feliz com Robert, então fui embora. Margaret sentiu um sopro gélido percorrer seu coração. O passado que ela tentará enterrar retornará para exigir justiça, para exigir reconhecimento. David aproximou-se da mãe, mas desta vez seus olhos estavam diferentes. Não refletiam raiva, mas confusão e medo. Então, você é meu verdadeiro pai? Ele murmurou. James balançou a cabeça negativamente. Não, David. Eu sou seu pai biológico, mas nunca o abandonei intencionalmente. Fui obrigado a ficar longe. Margaret estava sentada no banco do jardim, com a cabeça entre as mãos. Anos de silêncio, mentiras e segredos haviam acabado de cair sobre eles como uma chuva gélida. E o anúncio do último aniversário, Margaret perguntou com a voz trêmula. David, eu queria te proteger do que eu ia te revelar hoje, respondeu James. Seu filho achou que era uma brincadeira, um jeito de te trazer até aqui, mas o verdadeiro presente é que você finalmente pode saber. David permaneceu paralisado. Sua raiva havia dado lugar a uma estranha admiração. Apesar da dor, ele sentia que uma verdade há muito oculta finalmente libertara sua mãe. Margaret olhou para James. E agora? Ela perguntou suavemente. James ajoelhou-se, com a voz fraca, mas sincera. Agora, precisamos fazer uma escolha. O passado ficou para trás, mas você tem o poder de decidir o futuro. David sentiu o coração apertar. Olhou para a mãe e sua expressão mudou. Mãe, o que você quer fazer? Eu quero viver, e quero saber que nem tudo está perdido. O sol finalmente rompeu as copas das árvores, banhando o jardim com uma luz suave e dourada. Margaret sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela conseguiu respirar fundo. James estendeu a mão. Margaret, me perdoe. James, eu nunca parei de pensar em você, ela murmurou. David, ainda em choque, percebeu que aquele aniversário, o que ele pensava ser uma mera formalidade, havia revelado a maior verdade de suas vidas. Um segredo que nenhuma mentira poderia agora ocultar. O carro, o passado, as memórias, tudo parecia suspenso naquele momento frágil entre a dor e a esperança. E Margaret finalmente entendeu. Este último aniversário não foi um fim, foi um começo. O sol se pôs suavemente atrás das árvores, lançando uma luz dourada sobre a velha casa e o jardim silencioso. Margaret Wilson ficou observando as folhas se agitarem na brisa. Respirou fundo, sentindo pela primeira vez em anos uma estranha e frágil liberdade. David estava parado a poucos passos de distância, hesitante. Sua mente estava em turbilhão. Tudo o que ele pensava saber sobre sua família, sua identidade, havia sido destruído em poucas horas. Ele olhou fixamente para sua mãe e pela primeira vez viu nela não apenas a fragilidade, mas também a força que sempre ignorara. James Carter, por sua vez, permaneceu em silêncio. Ele esperara por esse momento durante 28 anos. Seu coração batia tão forte que ele quase temia que Margaret o levasse embora para sempre. Margaret virou lentamente a cabeça em direção a ele. Seus olhos brilhavam de emoção. James, todo esse tempo, você manteve silêncio por mim. Sim, ele respondeu, com a voz trêmula. E você sofreu tanto quanto eu. Ela deu um passo à frente. Suas mãos trêmulas repousaram sobre as de James. Talvez, mereçamos uma segunda chance. David sentiu um peso sair de seus ombros. Sua mãe havia encontrado a coragem que ele ainda não possuía. Ele se aproximou e sussurrou. Mãe, agora eu entendi. Obrigada por me proteger. Margaret o tomou nos braços e pela primeira vez, David sentiu o calor e a segurança de uma mãe que pensava ter perdido. O vento agitava as folhas ao redor deles, como se a própria natureza aprovasse aquele momento. Então James respirou fundo. Há apenas uma última coisa a dizer. Margaret ergueu os olhos, atenta. Antes que tudo mude, quero que você saiba. Ele mostrou uma pequena caixa de madeira que segurava nas mãos. Isto é para você, Margaret. Para o último aniversário que você pensou ser o final. Mas eu acredito que seja o verdadeiro começo. Margaret abriu a caixa. Dentro havia uma fotografia antiga dos dois, sorridentes e jovens, junto com uma carta. Suas mãos tremeram enquanto lia as palavras escritas com esmero. Margaret, independentemente do tempo ou da distância, nunca deixei de pensar em você. Hoje quero que saiba que o passado ficou para trás. O futuro, podemos escrevê-lo juntos. Lágrimas rolaram por suas bochechas. James, ela murmurou, sem conseguir dizer mais nada. David os observava com uma mistura de alívio e admiração nos olhos. O peso dos segredos havia desaparecido.
Ele percebeu que um simples aniversário podia mudar uma vida inteira, revelar verdades enterradas e curar feridas invisíveis. Margaret respirou fundo e sorriu pela primeira vez naquele dia. Então vamos começar a construir o futuro. James retribuiu o sorriso, e David sentiu uma paz que nunca havia conhecido. 3 vidas, há muito separadas pelo silêncio e pelas mentiras, finalmente se reencontraram, prontas para seguir em frente juntas. E naquele jardim silencioso, banhado por luz dourada, Margaret compreendeu uma verdade universal. Às vezes, o último aniversário não é um fim, mas um novo começo. O passado podia ser doloroso. O presente era frágil. Mas o futuro pertencia a eles.